Rapaziada, o Flamengo perdeu um jogo inacreditável pro Palestino fora de casa e não vou dizer que fica em situação delicada na Libertadores, mas se complica, principalmente pelo pouco que tem jogado até aqui nas últimas semanas. E isso deixa o torcedor do Flamengo preocupado. Afinal de contas, a pressão já é enorme e muitos imaginam, num time dessa qualidade, que o Flamengo vá para atropelar uma equipe do nível do Palestino, que é um clube minúsculo. Então, o resultado do Flamengo beira o vexatório no norte do Chile, e isso pode ter reflexos. Eu não acredito numa demissão do Tite, mas tem reflexos, obviamente, no clima, do ponto de vista assim, emocional, tem reflexos muito grandes do que a gente vai ver nas arquibancadas do Maracanã e nas próximas partidas do Flamengo, sem dúvida alguma. Agora o Flamengo pega o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro em casa e depois enfrenta o Bolívar, que até aqui vem com 100% de aproveitamento. É verdade que fora da altitude não costuma dar muito trabalho, mas com a bola que vem jogando, o Flamengo pode se complicar até mesmo para o Bolívar. E a grande pergunta que fica é: Tite tem que continuar no comando ou não? Então, só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e habilite a notificação. E já vamos direto para o tema do vídeo, que é essa derrota, que é a análise do trabalho do Tite e que é debater com vocês, eu querendo a sua opinião aqui no chat e nos comentários, se você acha que é hora do Flamengo trocar o treinador. Eu raríssimas vezes venho aqui gravar um vídeo para falar que é para mandar embora, porque não é muito do que eu acredito. Principalmente quando, no meu caso, eu enxergo virtudes no treinador. Eu acho o Tite um grandíssimo técnico. Não está fazendo um trabalho grandíssimo, não está com um trabalho do nível que ele tem, na minha opinião. Desde o ano passado, ele melhorou o Flamengo no ano passado, mas ainda assim poderia ter sido melhor. E nesse começo de ano, que já não é começo, no começo do ano a temporada estava andando legal, o Flamengo não tomava gols, o Flamengo conseguia se resolver contra os adversários da primeira parte da temporada, do Campeonato Carioca, incluindo alguns clássicos em que o Flamengo não teve tantas dificuldades. Aí, por exemplo, nas duas semifinais, né, o Flamengo contra o Fluminense teve muita superioridade. E aí a gente chega na parte mais competitiva da temporada e, de repente, a gente se depara com o Flamengo, que tem muito mais preocupações do que soluções. E muito também pelas escolhas que o Tite fez. Vamos analisar aqui o jogo, né? A escalação. O Flamengo vem com algumas mexidas, principalmente na lateral direita. Eu acho que é a única possibilidade aqui que a gente pode falar. Por que não entrou o Varela? Por que entrou o Wesley? Poderia ser o Varela, que com o Tite joga bem, e o Wesley não consegue jogar bem. Então a zaga, o goleiro do Flamengo, não fez assim tantas grandes defesas no jogo. O Wesley, eu acho que ainda é um lateral que preocupa, é uma posição, uma função preocupante para o Flamengo. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, até aí tudo bem. O Alan, a sensação que eu fico é que ele não virou ainda no Flamengo, que não conseguiu ser o Alan da época de Fluminense e nem o melhor Alan da época de Atlético, que já também não era o Alan da reta final do Galo, né? Na reta final ele já não era tão bom quanto ele foi no começo e meio da passagem dele no Atlético Mineiro. Cebolinha voltando, De La Cruz, Bruno Henrique e Pedro. Bruno Henrique com o jogo abaixo, Pedro tecnicamente ele é muito bom, né? Muito diferenciado, mas também num jogo abaixo. E o Flamengo praticamente não criou perigo à meta do Rigamonte. Acho que esse que é o grande ponto. O Flamengo foi arame liso em boa parte do primeiro tempo. E quando precisou da pressão, daquele abafa, também não conseguiu levar tantos perigos assim à meta do Rigamonte. Olhando para a escalação do Flamengo, o Varela, na minha opinião, deveria ser titular. E não tem nem o Pulgar, nem o Arrascaeta. Não tinha, né, para o jogo. Então, a escalação estava muito próxima da ideal. Então, o problema não são as peças, o problema é a forma de jogar. Aqui me chama muita atenção, se a gente pegar o posicionamento médio de cada jogador. Vou olhar especificamente para o Flamengo, né? Acho que o Palestino é também um time muito fraco. Dei uma olhada como o Flamengo praticamente não usou a largura do campo. Olha só, posicionamento médio dos jogadores do Flamengo, todos eles concentrados por aqui. Isso é algo muito impressionante. 27, Bruno Henrique, para jogar na beirada,
lado esquerdo ou lado direito, porque o Everton Cebolinha e o Bruno Henrique trocam várias vezes de lado. Então, olha como eles não saíram dessa área central, como o Pedro também ficou na intermediária intermediária de ataque, muito concentrado por dentro e com pouco jogo pelas beiradas. E aí você não consegue botar o Pedro para jogar, porque não que ele precise só de cruzamentos, porque ele associa bem por dentro, sabe jogar o jogo curto, mas você perde uma capacidade dele de agredir a área chegando pelos dois lados do campo, perde principalmente Cebolinha e Bruno Henrique, que são caras muito agressivos, né? Jogando pelas laterais. Então o Flamengo, no primeiro tempo, até aqui tem essa... Eu acho isso aqui muito interessante, né? Esse ataque momento que tem lá no site do SofaScore. Ele mostra qual time ficou mais com a bola e criando mais perigo. Repare que até os 30, mais ou menos, do primeiro tempo, teve nada, né? Nem Palestino, nem Flamengo. O Flamengo, no primeiro tempo, finalizou 9 vezes, mas só botou uma bola no gol. O Palestino finalizou 5 vezes, mantendo 2 bolas no gol. O Flamengo estava ali com mais posse, trocando mais bola, mas assim... meio que... não é nem questão de ser de qualquer jeito, mas assim, sem contundência, sem agressividade, sem urgência. Acho que isso que incomodou muito na atuação do Flamengo no primeiro tempo. Mais nos primeiros 30. Depois, nos últimos 15 minutos, deu a sensação de que poderia fazer o gol e não fez. E eu acho que esse talvez tenha sido o grande ponto negativo do Flamengo. A autossuficiência, aquela crença exagerada que tem na sua qualidade de que vai resolver o jogo a qualquer momento. Não é assim. Não foi desse jeito. Então, o Flamengo não consegue marcar o gol ao final do primeiro tempo. E aí, vem o início do segundo tempo e o Flamengo é bem melhor. O Flamengo continua em cima, como foi, né, na reta final do primeiro tempo, mas também sem levar tanto perigo. Até que toma o gol e que foi um baita de um golaço do Cornejo. A sensação que eu tenho é que se não fosse um gol desse jeito, talvez não saísse nenhum gol. Em que pese o Flamengo tá mais avançado, tava bem melhor, né, no começo do segundo tempo. Essa é a verdade também, tava bem melhor. Só que a sensação que eu tava era que o Flamengo tava exposto aos contra-ataques do Palestino. Teve bola que o cara pegou aqui, que tinha 3 contra 3, o malandro errou o passe, demorou, o Gerson chegou, recuperou a bola. Teve outro contra-ataque, mais uma vez, 3 atacantes, né, com um cara que tava com a bola do Palestino, contra 4 defensores, é uma situação às vezes perigosa. Então o Flamengo estava mais avançado, estava mais largado no ataque, né? Tentando mais que ele perde, pressiona e vinha perdendo a bola e dando os contragolpes. Até que sai um escanteio e um gol absurdo, um gol assim, gol maravilhoso. Eu vi gente falando, pô, o Rossi não se mexeu, meu irmão. Tu quer que o Rossi faça o quê? Tu quer que o Rossi faça o quê numa bola dessa? Porra, eu entendo o torcedor que quer que o goleiro... aquele torcedor que quer que o goleiro pule em todas. Irmão, não dá. Vai pular pra fazer, pra te agradar, só se for, porque não dá pra pegar aquela bola. E o Flamengo, depois de sofrer o gol, eu acho que é um ponto importante. Não conseguiu criar muito. Entrou o Gabriel, entrou o Luiz Araújo, né? Saíram Alan e Bruno Henrique. Você fica bem mais ofensivo. O cara de maior poder de contenção ali era o Gerson, que aí recua um pouquinho mais o De La Cruz para fazer essa iniciação de jogadas com o Gerson. Eu prefiro o De La Cruz mais por dentro, né? A gente olhar aqui o posicionamento médio dele é no meio de campo, mais pro ataque. Eu gosto dele mais nessa faixa do campo aqui, mas assim, não é o posicionamento do De La Cruz que é o grande problema, não. Aqui, por dentro, ele trabalha na área onde ele encontra mais espaço. O Gerson também tem olha só, o mapa de ação do Gerson ele é muito parecido. E o Alan realmente segue devendo muito futebol, né? O Alan é o cara mais da iniciação da jogada, não tem sido tão contundente. O Everton Cebolinha jogando mais da esquerda, o Bruno Henrique jogando mais para a direita, mas olha como ele tá dando pouca amplitude, né? Olha como ele jogou por dentro. Essa foi acho que um pecado do Flamengo no jogo ter, né, alargado pouco o campo. Aí depois entram, né, 2 laterais nos lugares dos 2 laterais e o Flamengo seguiu sem produzir tantas oportunidades. A situação do grupo, ela é... vamos pegar aqui, né? Tem aqui embaixo, se não estou enganado. O Bolívar ainda vai ter o seu jogo contra o Milionários. Pode ser que o Milionários vença o Bolívar e aí a gente tenha um grupo com 9, 6, 4 e 4.
que é muito embaçado, né? Todo mundo tendo oportunidades daqui até o final. O Flamengo vai ter 2 jogos em casa na Libertadores, vai enfrentar o Bolívar e depois vai fechar sua participação contra o Milionários. E aí, gente, 2 jogos no Maracanã para garantir a vaga, pô, eu não consigo imaginar o Flamengo ficando de fora do mata-mata da Libertadores. Caso venha a acontecer, a gente estará falando entre todos aqueles vexames que a gente viu do Flamengo na década passada, de cair na fase de grupos, de tomar, isso aí já 2 décadas atrás, né? Perder aquele jogo como perdeu pro América. Enfim, algumas das eliminações vexatórias do Flamengo, nenhuma será tão forte, tão pesada do ponto de vista técnico quanto essa, porque esse é o melhor time do grupo, esse é o melhor time que seria eliminado entre todos aqueles que eu citei aqui e outros que o torcedor vai lembrar com muito mais fidelidade do que eu. Mas, gente, no tema central, o Tite, ele tá pressionado também pelas escolhas que ele tomou nessas últimas semanas, de ter poupado jogadores no Campeonato Brasileiro, de ter poupado em Libertadores, de ter mexido muito o elenco, ter buscado ali um rodízio que não fez o Flamengo nem ter 2 bons times e não ter um bom time. O Flamengo hoje não é um bom time, na minha opinião. Não cria tanto. Como é que pode um time com tanto jogador bom não criar? Se defender bem, o Flamengo se defende. Eu acho que esse também não é um ponto super... Assim, não dá pra gente achar que tá tudo uma bosta. É um time que se defende, que sabe se defender. Que hoje tomou o gol por uma situação de talento, de um gol maravilhoso, mesmo tendo um pouquinho mais, né, tendo ficado um pouquinho mais exposto na segunda etapa. De qualquer maneira, a minha opinião é de manutenção do trabalho do Tite, até por não encontrar outros grandes nomes no mercado, e acho que ele tem argumentos para fazer desse Flamengo um Flamengo melhor. O Flamengo, por exemplo, que ganhou do São Paulo, acho que é um modelo nas últimas semanas. Talvez tenha sido o último grande jogo do Flamengo, tenha sido aquele jogo contra o São Paulo. De lá pra cá, realmente jogos em que o Flamengo deveu, né? Flamengo contra o Palmeiras. Aí vamos entrar naquela mexeu pra cá, mexeu pra lá. Bolívar a mesma coisa. Derrota pro Botafogo. Jogo contra o Amazonas. Contra o Red Bull Bragantino tem os elementos de arbitragem que tem que ser levados em consideração, mas também não venceu. Empatou. O momento é ruim, o momento é fraco e o trabalho do Tite é decepcionante. Eu acho que esse que é o grande ponto. Não é para mandar embora, na minha opinião, não é. Mas ele precisa melhorar porque até agora decepciona. O que você acha? Manda o seu comentário, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!